Let it go! Olá, amigos e inimigos do Papo Delas. Nós voltamos, sim, com Comentando Comentário 62 do nosso Mundo Pet. Pra compensar o Comentando Comentários anterior, a gente vai ter aqui 3 horas de textão. Mentira! Mas tem TCC pra caramba, Patsy. É, gata, eu tava olhando aqui hoje vocês se superaram, tão de parabéns, meus amores. Isso aí, continuem. E assim, ninguém falou que não ouviu, já gostou. Já mandou que gostou sem ouvir mesmo. Tá maravilhoso, maravilhoso. Vamos começar, gente. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. A gente vai direto pro nosso Instagram, Papo Delas Podcast, tudo junto. Segue lá, dá curtir, fica um tempão parado olhando, que é isso, parece que eles querem, que você gaste tempo olhando, por isso que eu tô colocando mais coisa ali de cortes e tal, gente. Então, fica parado olhando. E engaja. Logo de cara, de Rosa Edições, que agora virou de Rosa Edits. Chique, tá internacional, Patsy. Tá chique demais, tá certo. Comentou o tempo que ficaram falando sobre Peru, que o pai da Patsy iria levar o Peru pro primo e nenhuma piada de quinta série. Ali a gente superou. Elaine respondeu pra ele: colega, se fosse um podcast só com homens, seria bem diferente, né? O papo deles. De Rosa falou, eu não sairia dessa parte. Eu não sei, eu acho que vocês têm que ouvir de novo, porque tudo que a gente falou tinha um duplo sentido. Exatamente. Mas é o que? A gente tem a sutileza, galera. Um sentido metafórico ali. Foi no jeitinho. É que o negócio, galera, não é força, é jeito. O próximo comentário foi da Mairão, e ela colocou assim: eu tenho uma pitbull de 12 anos e uma gata de 19 que são minhas princesas. A gatinha já tá meio senil, e a pitbull pensa que é um bebê. Eu não gosto nem de pensar no dia em que elas irão para o céu dos pets. Enquanto esse dia fatídico não chega, eu vou mimando essas meninas. Ô, Mairão, e olha, a gente soube nos últimos dias que você perdeu uma princesa sua, então a gente já sente muito, um abraço muito grande. A gente sabe o que é isso, Paty sabe, eu também. É uma dor, né? Mas o importante, olha, 12 anos maravilhosos, de muita alegria, de vida boa, é o que faz compensar esses bichinhos. E o nível da saudade vai ser do tamanho do amor, então vai ser uma saudade grande. Exatamente. Olha quem apareceu aqui, Fábio José Patrício Mota. Olá, meninas do Papo Delas. Tive um cachorro chamado Trovão, um boxer que ficou com a nossa família por 14 anos. Desde filhote era impossível segurá-lo. Pulava muros de quase 2 metros e sempre voltava para casa, porque estar com a gente era o que ele mais gostava. Viveu muitas aventuras. Fugas atrás de cadelas no cio, brigas que custavam todos os dentes, ferimentos que assustavam, mas ele sempre voltava e estava presente. Amava estar no meio da família, nas rodas, nas festas, avisava quando alguém chegava. No fim da vida, já cego e surdo, ele passava o dia deitado na porta da nossa casa, como se quisesse ficar o mais perto possível da gente. Até que um dia, num sábado de sol, ele ficou inquieto e tentou ir embora sozinho. Fui atrás dele e trouxe no colo de volta. Pouco tempo depois, ele caiu e partiu. Dizem que quando o cachorro sabe que vai morrer, ele tenta se afastar de quem ama. E talvez fosse isso, talvez ele só não quisesse que a gente visse ele indo. Hoje pensamos em ter outro cachorro, mas sempre vem o pensamento de que o dia eles vão sofrer muito. Eles no final e a gente por um bom tempo, né? A gente bastante. Assim, a forma que eu tenho de tentar diminuir essa dor, que vai doer muito, tá? Não tem outro jeito, é fazendo com que ele seja o mais burguês possível na vida. E também tentando trazer sempre amiguinhos, porque quando a gente tem um petzinho e tem outros pets e eles se tornam a gangue, o momento da perda, todo mundo se consola junto. A dor é grande, mas ela dói menos quando você tem aquela galerinha junto com você. Meus pais seguem essa mesma linha de raciocínio, só que eles perderam o controle da vida, tem 20 cães. E não sabemos quantos gatos. Mas assim, eu atualmente tenho 3 cães e um gatinho. E mais pra frente a gente vai adotar mais uma gatinha, né? Não agora. Só que já tá nos planos futuros da gente ser pai de 5, né? Jesus. Ai, é gostoso demais. Cuidado, Patsy. Cuidado com esse DNA seu aí. Não, mas o Bergs, ele me mantém na linha. Eu peço pra ele me segurar. Se não fosse ele, acho que a gente já tava com 12. Imagina.
O próximo comentário foi do Elsin Off. Ele colocou assim: eu nem ouvi ainda, mas é verdade. O Salsicha me escolheu. Tá vendo? É isso aí. Tá vendo? Eles que escolhem a gente, sem dúvida, sem dúvida. Me lembrou uma situação da minha mãe e do meu pai. Antes deles terem 1 milhão de cães, eles tinham um vira-lata que ficava que era o Chula, que ficava lá na outra casa, que é a casa que eles moram hoje em dia. Aí uma vez a minha mãe tava chegando, né, pra poder cuidar da casa, cuidar do cão, arrumar as coisas. Aí uma cachorra que estava na rua, ela entrou como dona da casa, foi no pote do Chula, comeu. O Chula era brabíssimo, ele deixou ela lá comer de boa, bebeu a água dele, deitou na cama dele, ficou. Aí minha mãe olhou assim, minha mãe, sabe uma coisa? Fechou o portão quando teve que ir embora e deixou ela com ele. Ela viveu com a gente 10 anos. O nome dela é Lua. Era, né? Ela faleceu já. Ai, a Elaine voltou aqui pra dar o depoimento dela. Dara, minha mãe pegou essa dog que a vizinha ia jogar na rua. Tinha mistura de pastor alemão no DNA. Cresceu horrores, brigava com outros cães, matava tudo que podia, pássaro, rato, codorna. Era muito brava com desconhecidos e um amor com os de casa. Aquele tipo de cachorra que resmunga com carinho, muito inteligente. Só faltava falar. A doguinha que ensinou meu esposo a gostar de cachorros era um amor lindo. Já a idosinha tinha muita dificuldade em andar, mas juntou forças para se despedir dele na sua passagem. Ainda dói, mas sei que cumpriu a sua missão. Oh, Dara. Tive uma Dara muito querida na família, né, Elaine? Ela continuou, são tantas memórias com ela. Agora temos nossa pretinha, Tina. Ah, eu também tenho a Tina. Vai fazer 2 anos. É outro capítulo. Com ela quero aproveitar cada momento da sua vidinha curta. Vida longa pra Tina, Elaine. É, tem só 2 aninhos, nega. A Tina é vira-lata? Se for vira-lata, você se prepara, vira-lata vive bem. Minha tia teve uma que viveu 26 anos. Vive. Nossa, aqui tá com 13. É isso aí, tem estrada beça pra correr ainda. O próximo comentário foi do Clóvis Oliveira. Ele falou assim, ó: hoje tenho 2 cachorrinhas resgatadas e concordo com vocês, não é pra qualquer um. Do nada você chega em casa e encontra uma coisa nova que elas quebraram, mas compensam com muito carinho, fora que são lindas. A Vênus e a Eiva, ou Ava, acho que é Eiva. Aí ele foi e comentou embaixo: saudades eternas da minha cachorrinha chamada Roberta, que vi nascer e viveu comigo por 16 anos. Realmente foi um encontro de almas. Nossa, o do encontro de almas é... Ai... Roberta é um belo nome. Não é? Eu tô numa vibe muito boa agora de cães com nome de gente. Eu gosto também. Aí teve o Luiz Henrique já. Meus pais têm lá na casa deles a Bruna Lombardi e a Bruna Linsmaier. Eu gosto de nome composto, tipo, que nem o Luiz Henrique, Maria Eduarda. Acho muito legal. Maria Eduarda eu não posso com o nome da minha sobrinha. Se eu botar, acho que minha irmã vai me enforcar. O Robles colocou aqui: opa, vamos ouvir, vamos comentar aqui. Vamos ver, hein, ó. Vamos ver se comentou em outros lugares, hein, do nada. A Elaine, ela também fez outros comentários. Ela colocou assim, ó: e a minha mãe que adotou 2 apocalípticas. Viviam na rua e agora tocam o terror. Uma das meliantes até perdeu um dentinho mordendo uma cerca pra cavar plantas. Meu Deus. E ela concluiu com: sobre o cachorro escolher a gente, uma doguinha deu cria e carregou seus filhotes 1 a 1 pra casa da minha irmã, porque sabia que lá eles estariam protegidos e alimentados. Ela morava numa região rural e já tinha outros 2 cães. Um tempo depois colocaram mais filhotes na porta dela. É exatamente isso que fez meus pais terem 20. Joga lá, né? O povo sabe que ali vão cuidar. Se os cães, eles sabem, imagina os humanos. Sim, e aí começa a fofoca. Onde coloca? Põe lá que eles cuidam. É, aí meu pai botou câmera e tal. O negócio é usar a arma do diálogo contra os humanos. Cuidar dos bichinhos e sentar o sarrafo. Tem abrigo, então. Eu sigo e apoio um abrigo aqui da região metropolitana de São Paulo, chama @Casa do Vira-Lata. Procurem aí no Instagram. O Gabriel faz um trabalho maravilhoso, acompanha há anos. Quem quiser ajudar, eles são super confiáveis. Só que é o seguinte, na porta da casa deles, eles são um abrigo, né? Uhum. É todo dia a gente jogando coisa lá, jogando gato, cachorro, já jogaram chinchila, jogaram por quê? Coitado, né? Ele tem mais 50 bichos dentro de casa, tentando doar, tentando tratar, e as pessoas, lá tem um abrigo, joga no portão. Não, e eu sinto um ódio particular das pessoas que fazem isso, por quê? Porque elas ficam naquela de: a minha parte eu fiz, eu abandonei com alguém que cuida. Não, porra. Isso. Caralho. É a minha parte. Que parte, hein?
Eu fico... Nossa, teve uma época que estavam tentando fazer a casa dos meus pais de depósito. Agora pararam, né? Porque eles botaram câmera, fizeram um alwaysão lá. Mas na época que a gente morava no Rio, que a gente morava em Bangu, o pessoal ficava, Edinho, achei um cachorro, eu posso levar pra ir? Aí no começo... Isso, nossa, ódio dessa gente. O Gabriel, que é da Casa Vira-Lata, fala isso. Além de jogar na porta dele, ficam mandando DM o dia inteiro pra ele, mandando foto de cachorro atropelado. Aqui na minha rua, endereço tal, vem buscar. Como se tivesse espaço pra esse povo todo. Mas chegar junto, comprar ração, comprar medicação, ajudar a pagar o tratamento da galerinha que tá se cuidando lá? Não, é só ligar e mandar buscar. Porra, cara. Eu sei que assim, no começo, meu pai ainda pegava um ou outro, levava lá pra casa pra cuidar. Chegou um tempo que o pessoal ligava e falava, oi, é porque tem um bicho assim, assim, assado aqui, tem como você vir buscar? Aí meu pai vira e fala, eu não tenho espaço aqui, mas se você pegar e der lar temporário, eu te ajudo a cuidar. Aí o pessoal parou de ligar. Ah, claro. Aliás, falando nisso que a gente tá falando, eu vou ler o comentário do Buchinho Cheio RN, que falou, animais são a maravilha das maravilhas, que é o perfil do nosso amigo Henrique Oliveira, que recebe Pix no buchinhocheio.rn@gmail.com para comprar ração para os animais de rua. Ele faz isso lá na cidade dele, tem esse projeto. Então, quem não conhece, vai lá nos nossos comentários, vê ou já segue, Buchinho Cheio RN. Isso aí. Beijo, Rick. Beijo, meu bem. E obrigada por fazer isso, né? Porque a gente vai tentando fazer o que dá, né? O que cabe no bolso, porque é difícil e é caro. Buenas. Café, Patsy, ouvintes incríveis, passando aqui só para passar essa vergonha diante do episódio. Vocês falaram de pets, sou uma pessoa que ama muitos pets, e aí eu queria só demonstrar para vocês 2 sons pelos quais eu chamo meu cachorro, e agora que ele acostumou, eu não tenho mais o que fazer. Para comer, eu chamo ele fazendo ti-duri-duriu, duri-duri, duri-duriu. Duri-duri, 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 duri-duri. Esse é um. E pra chamá-lo, pra sair eu faço Tchubiru-biru-biru-biu, tchubiu, tchubiu. E ele nesse momento está me olhando sem entender nada, porque não é hora de sair, nem de comer. Mas é isso, passei minha vergonha, desculpe o barulho e vida longa ao papo delas. Outro comentário que veio aqui foi do Lucas Gaspar. Ele colocou assim, episódio tá incrível, uhul. E aí a Elaine comentou embaixo, eu tinha falado que ela tinha terminado. Esse é o último comentário, perdão, meu amor. Ela colocou assim, eu lembro do episódio do Cocô de Mendigo. Elaine, que é ouvinte do Chorume, hein, Elaine? Tô sabendo. Ai, gente. Por último, Podosfera BR. Beijo, Podosfera BR, que coloca curtir em tudo, a gente. Graças a Colocou, Deus. já estou ansiosa! E a gente vai direto, Paty, pro nosso corte, porque é onde vocês podem ficar parados olhando por 30 segundos. Sim! Com legenda e tudo, e sonzinho. Então, deixa parado olhando lá, fica um tempo aberto, vai no banheiro, deixa um corte. E no nosso corte, ele apareceu. Matheus Chibu. Só queria dizer que ouvi e amei. Minerva era maravilhosa. Tá vendo? É isso, gente. Matheus Chibu pegou a lição de casa e colocou. Ouvi e amei. Mesmo se não ouviu. Obrigada, Chibu. E ele ainda colocou. Ouvi e só consigo pensar na seguinte pergunta. Os pais da Patsy têm um sítio? Então, primeira coisa, Minerva de fato era maravilhosa e blasé. Acho que foi a gata mais blasé que eu já tive, um amor. E meus pais não têm um sítio, mas eles têm uma casa com terreno grande e o dono do terreno do lado, ele não fez obra na casa e ele deixou meus pais usarem o terreno pra poder botar os bichos lá, tanto que o peru ficava no terreno do lado. E tem uma vizinha da outra casa depois desse terreno, que era um casal de idosos, e aí eles faleceram, e aí os filhos, na época, deram a chave da casa pros meus pais e falaram, pode usar a casa, botar cachorro aí. Só que aí depois meus pais falaram, melhor não. Usar o terreno dos outros emprestado, beleza, que o dono chega a gente devolve, é só terra. Casa tem muita coisa, pode quebrar. Não, devolveu a casa dos outros, ficou só com o terreno do lado, além da casa deles. Que na casa deles realmente tem espaço pra ter 3 canis e um gatil. É um quintal grande. E Patsy, o seu pai deixava o peru solto ali, né? O peru solto, os peruzinhos tudo correndo junto. Isso aí. Era uma grande emoção. Entendi.
O próximo comentário foi do Francisco Taca. Ele falou: tenham gatos que é legal. Olha, pior que é legal e gato é esquema de pirâmide. Tá? Tu olha um, ai, tão bonitinho, deve dar um trabalho, aí você tem um, tu vê que não dá trabalho nenhum, aí você quer um gato pro teu gato, aí fica com 2, aí você vira e fala, mas vê um outro gatinho ali tão pequenininho na rua, tão bonitinho, gato filhote, quando você vê, você tem 15, e se vier uma visita, parece que não tem nenhum, que todos eles somem. Se escondem, né? Eu nunca tive gato, ainda não tive essa experiência de ter gato, mas eu acho lindos. E é um caminho sem volta. Você vai ter o primeiro, você vai se apaixonar, e aí, meu parceiro, daí pra frente é só pra trás. A minha mãe mesma, ela não era muito fã de gato, não. A gente tinha tido um gato ou outro em casa, mas os gatos eram meus, então eu interagia muito, minha mãe tratava bem, dava oi pro gato, e é isso aí. Mas depois que eles foram pra lá, pra Brisa, né? Aí eles começaram a resgatar esses gatinhos e tal. Aí minha mãe começou a interagir e fazer amizade com a gataiada que veio. Hoje em dia ela fala, ai, se eu pudesse eu só tinha gato. Gato eu posso ter 200 que eu não me importo. Agora cachorro é tão cansativo. Virar a véia dos gatos. Não, se largar minha mãe sozinha, ela vira a velha dos gatos com certeza. Ela adora gato. Porque ela fala que eles são muito fofinhos, mas ao mesmo tempo eles são muito independentes, eles sabem impor limite. Ela gosta disso na personalidade dos gatos. Ela vira e fala, se eles gostarem de você, você vai saber. E se eles odiarem, você vai saber o dobro. É isso aí. O Marcos Robles criando expectativa, segundo o comentário, esse vai ter cartinha com textão. Já avisando, hein? Vamos ver. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Patsy, a gente vai direto pro nosso site, papodelas.com, lindíssimo. Visitem o site, olha, tem anúncios. Ai, sem querer cliquei, olha, 1 centavo, que legal. Tem anúncios no nosso site, onde a gente posta o podcast. Fazia tempo que o pessoal ali não postava muitos comentários por ali, porque a gente falou pra focar, Instagram e tal. Mas virou um chat de pobre. Oh, meu Deus. Virou um chat de pobre, todo mundo começou a conversar ali de bicho. Dentro do nosso site ficou textões muito legais. Qual que foi o primeiro, Patsy? O primeiro foi do Takamem. E aí ele colocou assim: olá, lindezas da podosfera, como estão? Eu, quando criança e adolescente, convivi com um cachorro em casa, mas todos sempre mal cuidados pelo meu pai. Pet pra ele é cachorro grande, preso na corrente do lado de fora, bravo e que gosta de morder pessoas estranhas, aquelas que não moram na casa. Até hoje me sinto meio triste quando me lembro de como os cachorros eram mal cuidados. Meu filho passou mais de 1 ano pedindo um gato. Eu, por tudo que vi meu pai fazer com os cães, fui contra, mas um certo dia minha esposa me disse que também queria um gatinho. Então, como fui voto vencido, 2 dias depois fomos agraciados com o Peter Parker, um bichano apaixonante. Tão apaixonante que 6 meses depois recebemos o Thor. Hoje, o cara que não queria um tem 2 e é simplesmente apaixonado pelos meus meninos. Gatos são fofos, super limpinhos e não nos demandam a energia de sais pra passear. Ótimo pra um velho como eu. Beijos, Patsy. Beijo, cafeína. É isso, gente. É o Sistema Internacional de Distribuição de Gatos funcionando mais uma vez. O Taka vai fazer os Vingadores dos gatos. Não hein? é, menino? Bom demais. E aí o Julian Catino comentou embaixo, assim, ó. É triste isso, Taka. Que bom que você pensa diferente. Tive um vizinho horrendo que deixava o cachorro acorrentado o dia inteiro. Soltava só à noite e o cachorro era descontrolado, tadinho. E o Darley Santos comentou assim, que legal a escolha de nomes. Será que vai rolar um UCM, que é o Ultimate... Ah, é o universo da... Não é Ultimate, não. É o universo da Marvel. Aí ele, bom, Spider-Man e Thor já foram. Tá vendo? Eu queria montar um Thundercats, é mais legal. Oh, meu Deus do céu. Mas sim, né? Nos anos 80 tinha muito. Eu tinha uma vizinha que tinha um poodle, que ela falava aqueles poodle grandes, era o gigante. Era um assim. puldão. Ele passou a vida no corredor trancado na corrente, porque ela dizia que ele era muito. E ele era muito agressivo, todo mundo chegava lá, ele era agressivo, então era normal, infelizmente, naquela época. Hoje já mudaram as coisas, né? Mas acho que foi nos anos 90 que começou a ter essa coisa de pai de pet, de dormir na cama. Sim. Antes não existia isso, Era não. no quintal. Eu também já tive cachorro que foi mantido em coleira, mas não era mantido todo o tempo, não. Tipo, chegava uma visita, o cachorro queria matar a visita, aí botava ele ali pra visita passar e não morrer. Mas depois ficava solto, fui nessa vibe. Eu não sei se quando eu era criança, eu já não lembro, se os cães que a gente tinha ficavam presos, não. É que, sei lá, acho que toda a minha referência recente da adolescência pra cá, todo mundo foi sempre solto.
O nosso site virou um chat de pobre mesmo, de Darley, Julian e Takamei. Bom demais. Vamos ver. Darley fez o seu comentário. Aqui em casa sempre tivemos cães, desde o Rex, nos anos 90, até os atuais, foram vários. O Rex era uma mistura de pastor alemão e vira-lata, o mais valente de todos, foi o que mais durou. Acho que foram uns 14 anos. O Nick, um vira-lata caramelado, que também era muito leal e valente, devido à ausência de fêmea, virou alvo sexual passivo do Rex, uma espécie de bromance canino não consentido. A Pete, uma cadela cuja raça não lembro qual era, muito bonita, de expressão bem fabulosa. Minha mãe dizia que ela parecia gente. Eu já tive calafrios até com as caras que ela fazia. Mas ela tinha uma mania de comer a própria bosta, quase que engrenando uma autossustentabilidade. Meu Deus. Aí depois emendou um casal de pinchers, o Luke, cor preta, e a Maggie, cor de mel. Um morreu de doença, a outra foi atropelada depois de fugir. Atualmente estamos com 2, uma fêmea e um macho. A Lilica, raça Shih Tzu, poucas ideias. Por último, agora tá ceguinha, depois de já ter perdido bastante o olfato. E o Luke, um pug branquicefálico. Braquicefálico. É, que tem aquela cara bem amassadinha. Que gosta de cagar em cima da poltrona e das cadeiras e mijar na cerâmica de área de serviço. E gosta também de lutar contra fogos de artifício, como uma espécie de Dom Quixote canino. Estes são os da cidade. 7 no total até hoje, não lembro se estou esquecendo algum outro. Lá na roça, estamos com 3. A de mais longa data, a Pituca, uma vira-lata caramelo das melhores que já vimos, leal e valente, nenhum foi comparável ao Rex, mas essa chega perto, se adaptou ao mato, rastreia outros animais, bota pra correr bichos e estranhos. E este ano, vieram mais 2 cadelas que foram meio que abandonadas por vizinhos e passaram a ficar com a gente. É uma vira-lata caramelo que estamos chamando simplesmente de caramelo. Tem energia ilimitada. E infantiloide. Nos acompanha pra onde quer que a gente vá, mas também pode pegar qualquer coisa morta. E a pretona, uma mistura de vira-lata com pastor belga preto, que talvez seja só uma vira-lata preta ou malhada de preto e branco. Bem valente também, estranha até a gente às vezes. Quando vou caminhar na matinha, e especialmente na matona, elas me acompanham pra cima e pra baixo, assim como meu pai. Acho que cães são os que mais fazem jus à alcunha de melhor amigo do homem. Acho gatos individualistas e snobs. Talvez seja justamente isso que atrai muita gente. É o que a gente falou, eles são suficientes, isso, né? E de instinto assassino que me causa antipatia. Às vezes, quando olho pra eles, quase que posso escutar: ah, seu humano, se eu fosse um pouco maior, você ia ver... eles têm um pouco disso quando não gosta de você, né? Se ele não gostar, ele não vai gostar. Mas também é aquele negócio, se ele gosta... Nossa, é que eu não tenho nenhuma filmagem da mãezinha, que é uma gata da minha mãe. Nossa senhora, aquilo ali, se ela pudesse, ela só vivia sentada na nossa cabeça. Tá vendo? É o animal mais carente que eu já vi na minha vida. Aí é sorte do que você quer. Você quer uma independente ou você quer uma carente, Exato. né? Minha irmã já pegou pintinhos e até um coelho pra cuidar, mas todos não duraram muito. Tinha essas modas de dar pintinho nos anos 90 de presente. Você chegou a pegar isso? Não. Paty? Assim, minha avó As criava pessoas galinha. davam de presente pras crianças, uns pintinhos. Eu conhecia pintinhos porque a minha avó criava galinha. Ela tinha um galinheiro, inclusive, né? Eu lembro dos ratos que apareciam, né, no quintal naquela época. Era tudo... parecia um Tiranossauro Rex. Só que eu fazia amizade com os pintinhos que nasceram no quintal. Inclusive, eu tive um. O bichinho me seguia pra cima e pra baixo. Depois a minha avó fez cães. Eles pintavam os pintinhos de rosa, roxo, azul e dava de presente pras crianças nos anos 90. Coisa horrível. E isso matava eles, né? Matava em poucos meses, eles estavam mortos. E coelho também, presente de Páscoa. Pintado? É. Que isso? É triste, tristes anos 90. Pois foi proibido essa venda. Ri muito, ele continua, com as histórias de vocês. Essa da fragata foi cabulosa. Eu também adorei. Mas eventualmente pode acontecer, né? Digo, em Bangu? Cara, na moral, eu fiquei assim, gente... Na Barra da Tijuca, Copacabana, Guaratiba, eu entendo. Em Bangu, né? Eu não entendi nada. E foi aquele esquema, né? Igual eu tinha falado no outro programa. Não foi a gente que achou. Acharam pra gente. E aí a gente teve que cuidar. Fazer o quê? Ninguém sabia como cuidar. Nem a gente sabia. Meu pai foi no Google. Como que alimenta uma fragata? Na moral. Eu tava lembrando aqui que era uma criança bem medrosa.
Olha lá, o Darley era medroso, excessivamente medrosa. Eu só fui me relacionar com o nosso primeiro cão, o Rex, já no meio pro fim da vida dele. Até lá ocorreram várias situações paias. Ele uma vez saiu de casa, ridicularmente eu não conseguia colocá-lo de volta pra dentro. Meus pais, trabalhando o dia todo, já tinham almoçado e voltado, e eu fiquei a tarde toda com o Rex na rua, tentando pateticamente impedir que ele atacasse alguém. E as pessoas falavam, esse menino não consegue nem botar o cachorro dele pra dentro de casa, meu Deus! E quando eu tentava falar mais grosso com o Rex, tentando um tom de autoridade, ele simplesmente olhava pra mim e rosnava. Às vezes nem olhava. E quando eu chegava mais perto, ele virava e latia bravo comigo. Isso daí era Fiquei brabo muito mesmo. envergonhado, pois meu medo e a falta de firmeza estavam públicos agora. Meu Deus. Teve uma vez que ele meio que veio pra cima de mim, pois aproveitei que ele estava no fim do corredor pra pegar uma coisa do outro lado do quintal da casa. Pra isso, abrir o portãozinho da área dos fundos o mais silenciosamente possível. Mas parece que ele ouviu tanto o barulho do portão quanto os meus passos e veio ver o que era. E quando eu já voltava, ele me pegou. Mas acho que foi o meu medo que fez ele me estranhar a ponto de ensaiar um ataque. Sabemos que os animais farejam medo. E porque o dono vai transparecer ou transpirar medo como se um estranho fosse, não é mesmo? Eu comecei a mudar quando vi um primo meu brincando com o Rex na primeiríssima vez que eles se encontraram. Eu fiquei besta com aquilo. Foi inclusive a primeira vez que eu brinquei com o Rex, graças ao intermédio desse meu primo. Não lembro se confessei que não brincava com meu cachorro porque tinha medo do meu próprio cão ou só deixei quieto. Mas eu superei esse medo patológico e deu tempo de vivenciar toda uma relação de confiança e brincadeiras com o Rex antes que ele morresse. Gente. Bonitinho. O Júlia, no chat de pobre, falou pra ele, fogos de artifício são um espanto. Imagina você ter ouvido aguçado só pra ouvir uma besta a jogar bomba em cima de você. Ai, como ele sofre com fogos, né? E o Darley respondeu, é verdade, a maioria dos cachorros sofrem muito com isso. A Lilica, aqui em casa, fica sem saber o que fazer. Falta querer entrar dentro dela mesmo, mas o Luke late brabo mesmo, defendendo o território. Se nega a sentir medo. Os meus aqui... A gente não solta, né? Mas quando o pessoal solta, eles estão cagando e andando. Ai, que bom, né? Estão nem aí. Às vezes o Ero se estressa, dá uma latida assim. Aí se o barulho continuar, ele deita e dorme. Ele é aquela tipo, não vou me estressar. Que é 1 hora para. E falando do Julian Catino, do comentário dele, agora vem o oficial. Aí ele colocou assim, olá meninas, tudo bom? Desculpe por chegar tarde, mandar texto meses depois dos assuntos, vamos ver se agora chegou a tempo. Sempre tive mais gatos do que cães, porque morei em geral mais em apartamento e com pouco tempo de passear com o bichinho. Na verdade, prefiro um cão que possa estragar o quintal. Eu entendo quem diz que gatos são egoístas e individualistas, mas culpo, na verdade, os cachorros excessivamente solícitos. Gatos podem aprender truques, volta e meia aprendem a abrir portas. Mesmo quando os pisamos, continuam a se esfregar em nossas pernas. Sentem a nossa falta muito. São carinhosos, mas não são pegajosos. A gente faz estereótipos, mas na verdade, cães e gatos são indivíduos. Um filho de gato siamês que tínhamos quando morava no norte da Argentina, chamamos ele de Enki, mas de enclenque, ou seja, fraquinho. Foi um gato que fugia de medo da mãe ao invés de ir com os outros mamar. Pulava, escorregava e caía, calculando errado as distâncias. Oh, meu Deus. Eu acho que era vesguinho, na verdade. Ele enxergava mal. Era fofinho, mas o bobinho da turminha. Quando ficou maior e o pai o expulsou de casa, não se alimentava e nós colocávamos comida na outra rua para ele. Nessa outra fase portuguesa da nossa vida, adotamos 2 gatinhos. O Billy, uma panterinha sagaz e matreira, e Kibi, um triguinho, um tigrinho fofinho e carinhoso. Sim, se possível, adote. A ideia era adotar o Billy, o gatinho preto, porque sempre há um preconceito idiota com gatos pretos. Mas quando fui visitá-los, antes da adoção, mandei foto deles e a Cris se apaixonou pelo Kibi e pediu pra pegar ele também. Até hoje, o Billy é mais apegado a mim e o Kibi mais apegado a Cris. Mas dormem os dois como o filho. É porque eles são mais apegados ao filho. O Billy sempre foi o mais agitado e atrevido dos dois. Mas quando era menorzinho, ele matou e comeu um brinquedo de borracha. Um pedaço parou no intestino e perdeu uma das 7 vidas. Se não fosse a veterinária correr para interná-lo, hoje estaria alimentando oliveiras. Ficou convalescente na enfermaria gatuna, ainda com a barriga costurada do procedimento dentro de uma jaulinha. Quando fui visitá-lo, ele miava de um jeito de partir o coração. Me pedia desesperado para voltar para casa, chorava de pavor. O seu choro de desespero me deixou mal, mas felizmente sobreviveu e está hoje como se isso nunca tivesse acontecido. Menos
menos minha conta, porque a coisa toda saiu... Eita, saiu uns 2 aluguéis. Hoje em dia, cada vez que alguém chega de fora, ele cumprimenta, conversa e esfrega. Ele falou que quando ele cumprimenta, ele faz... e se esfrega. Quando chegou, ele não era assim. Desconfiava de humanos, quem sabe o que passou. E hoje ele continua destruindo coisas, mas com mais cara de não fui eu. Já derrubou uma garrafa de azeite porque ele precisa sempre testar se a gravidade ainda funciona. O Kibe é um gatinho tão fofo que quando apagamos a luz do quarto pra dormir, ele mia, chamando a gente o irmãozinho. O gato tem medo escuro. Ao contrário do irmão, ele ronrona e pede festinhas. Se joga mostrando a barriga pra gente fazer cócegas. O Luiz Henrique também adora carinho nas cócegas. Também adora cócegas na barriga. Eita! Foi a melhor coisa que fizemos. Melhorou o relacionamento, inclusive, do meu filho. A nossa casa anda peluda, mas muito mais feliz. E como sai pelo de dois fofurinhos tão pequenos. Olha, gato é ótimo pra encher a roupa toda de pelo. É isso, meninas. Tenham e desfrutem de pets com responsabilidade. Não são brinquedos. Talvez sejam seres vivos. Hashtag parabéns pets. Digo, hashtag parabéns Patsy. Cafeína rainha. Pets melhores amigos. E quanto mais conheço os humanos, mais gosto do meu cachorro, como disse Diógenes, o filósofo morador de rua. Sério isso. E ele colocou fotinhos, olha só. É verdade, tem as fotos. E eles são lindos, nossa. E, Júlia, ainda bem que ele derrubou uma garrafa de azeite aí em Portugal, porque deve ser barato, né, em Portugal. Aqui, já tá valendo um chevette aí. Quem quiser ver as fotinhos, tá lá no nosso site, papodelas.com, no post Nosso Mundo Pet. Ele deixou pra todo mundo ver as fotinhas. E o Darley, ele comentou nesse comentário do Julian Catino. Ele colocou assim, maravilhoso. Pô, verdade, uma característica que gatos parecem que nunca vão ter é essa solicitude excessiva que a maioria dos cães tem. Essa história do Billy é interessante. O período de cuidado na veterinária o fez perder a desconfiança de humanos, o que não é necessariamente algo bom. Eu mesmo nunca perderei essa desconfiança de pessoas humanas bípedes. E que fofo. Mas uma garrafa de azeite perdida assim dá uma tristeza, hein? Hoje em dia não tá barato nada. Mas é assim mesmo. A gente tem meio que vigiar a liberdade deles pra prevenir esse tipo de evento. Fico pensando também nos lares onde não tem animais de estimação, sabe? Meu filho já foi introduzido na atitude de dar cuidado e não só de ser cuidado. Os pets promovem isso nas crianças, pois a vida pode ser vista como que dividida nessas duas eras, a de ser cuidado e a de dar cuidado. E a transição de uma para outra pode algumas vezes não ser tão tranquila. Mas quando se perde um dos pais ou cuidadores, e aí ele mencionou que ele perdeu a mãe dele no ano passado, meus pesos, meu bem. E digo que ter animais de estimação já incute um senso de cuidado na gente, sabe? Muito bom. E a vida é sobre isso, acredito. Sobre cuidar, dar valor à vida, nessa reverência ao cósmico e imponderável. Putz, era pra falar sobre pets apenas. Foi mal aí, galera. Gente, eu adorei esse chat de pobre no nosso site. Eu adorei. Obrigada, Taka, Julian, Darley, que fizeram esse chat aí no site. Tá muito legal. Obrigada mesmo. É muito gostoso. Ficou muito legal. Ficou muito bonito. É, muito gostoso mesmo. Patsy, a gente tem que ir pra outro lugar. Eita, vamos lá, nega. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. No Spotify o pessoal tá batendo cartão. Aliás, ele que não tá perdendo um episódio, ele fez uma promessa no começo do ano. Ele falou que ele ia fazer dieta, que ele ia fazer academia, que ele ia fazer um curso. Eu não sei quais promessas Ricardo Rage fez, mas uma delas é comentar todos os papos dela. Certíssimo. E ele está cumprindo, pelo menos uma dessas promessas ele está cumprindo. Será que a dieta e a academia também foi? Não sei, Ricardo, depois conta pra gente, mas comentou lá no Spotify. Bacana o episódio e como os animais conseguem ser únicos e nos marcarem de forma tão especial. Atualmente eu tenho uma gata persa de 15 aninhos chamada Mel e ela é única por ter uma alma de cachorro. Leal, gosta de deitar no meu ombro e até dorme nele. Veio junto com a minha esposa e faz meu dia melhor todos os dias, com grande e doce companhia. Oh, Deus. Tá vendo? Ele já veio a esposa e uma filha. Já veio a família pronta. O Gasparzinho comentou embaixo com miau.
E a Mairão comentou: eu acho seguro afirmar que o senhor pai da Patsy é o próprio Doutor Dolittle ou uma princesa da Disney. Dá pra dizer também que ele está tentando ter sua própria Arca de Noé. Meu tio sacaneia meu pai de Noé, tá? Eu não contei essa informação, mas eles chamam, não, teu pai daqui a pouco tá fazendo a arca, que não sei o que não sei o que lá. Já jogaram um bode no quintal. Mentira, não jogaram não, tá, gente? Já salvou os perus, Já né? salvou o peru, vários peruzinhos. E o Shibu apareceu aqui também. Falou que tinha ouvido e era verdade. Ó. Só pra gabaritar, pai da Patsy deve ser aquele tipo de tios riquíssimos que mora no sítio, cheio de bicho resgatado, sabe? Que dorme no chão pro bichinho dormir confortável na cama. Olha lá, Patsy, tio riquíssimo, hein? Não é nada. A gente não é endividado, graças a Deus. Mas ó, só vive pra isso hoje em dia. Dá um desespero. O pessoal vai querer assistir, vai achar que é o novo Pablo e Luizão, é a casa dos seus pais. Pior né? que não, gente. Os bichinhos são tranquilos. A única psicopata é a Bigo. Só ela. O resto é de boa. A Bigo, inclusive, é a única que eu tenho medo. Eu não tinha, não, mas eu passei a ter. Fiquei igual a Dali. Bom, agora a gente vai respirar, tomar uma água, porque lá vem eles. Os bilhetinhos TCCs por e-mail. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. E o primeiro e-mail, pessoal, que nós recebemos, o primeiro recadinho, foi do Ricardo Gomes. Ele colocou assim: oi, Cafeína e Patsy. Adorei ouvir as histórias dos seus pets e vim compartilhar a do meu filho. Sim, sou desses que chama cachorro de filho, tá certo. Em 2016, estava no último período da faculdade de biologia e um dia, chegando no campus, vi um cãozinho subindo a ladeira junto comigo, com cara de perdido e uma coleirinha roxa com uma bandana no pescoço. Cachorros de bandana são um golpe baixíssimo. Claramente não sabia para onde ia. Tentei me aproximar, mas ele estava muito desconfiado. Segui minha vida e fui para aula. Ao sair, ele ainda estava lá, só que fugindo da bagunça da cidade lá embaixo. Decidi ir numa pet shop próxima para pegar um pouco de comida para ele. Fui oferecendo devagar e ele foi aceitando. Pronto, não parou mais de me seguir até hoje. O Ace mora com a mãe dele, minha ex, por causa do quintal. Ele tem uma vida mais livre por lá, mas visito sempre que posso e cuido da parte médica da vida dele. Isso aí, é guarda compartilhada. É tipo uma guarda compartilhada, pra que não falte nada pra ele nem pra família dele. Porque em algum momento a família da mãe dele pegou uma cadelinha na feira. Até hoje ela gosta de comer frutas, acho que é a lembrança da época da feira. Resultado, Ace e Agnes tiveram uma ninhada de 9 filhotinhos. 8 pretos e brancos iguais aos pais e um caramelinho, porque já tinham acabado as tintas preta e branca. É isso aí, vai acabando, aí vai acabando a tinta e vem um que vem meio com a cor diferente. 7 deles foram viver com outras famílias. E o Romeu e a Pretinha vivem até hoje com os pais. Pretinha, inclusive, não dorme longe dos pais de jeito nenhum. Essa é a minha família. Adiciono umas fotinhos aqui para verem como são lindos. Pai sempre quer mostrar foto de criança, né? Beijo, gente. Colocou fotinho deles aqui no e-mail, gente. Ai, obrigada, Rick. Adorei o textão. Fazia tempo que você não vinha com seu textão, hein? Uhum. E o próximo é dele, né? Que também bate cartão no nossos bilhetinhos de textão. É o Sinhoff, nosso físio manco, massagista de Reborn. Olá, meninas! Em casa pet sempre foi um problema. Meu irmão sempre quis, sempre encheu o saco pra ter. Meu pai nunca quis por um trauma de infância. Mas por insistência monstra, ele cedeu em ter um hamster. Nossa. Primeiro teve o Mickey, laranja e branco, igual ao Rantaro. Ele ficou solitário, depressivo. Aí, pra ajudar, fomos comprar outro, branco, que batizamos de Pink. Pink Cérebro. Pink Cérebro. Minha mãe reforçou umas 10 vezes se era macho, porque não queria que tivessem cruzamentos. O pet shop falou, confirmou. Pink foi alegre pra casa. 3 semanas depois, Pink estava grávida. Nasceram 3, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Pink foi rebatizada de Fátima Bernardes. Mas podia deixar Pink. Pink é nome de menina também. Doamos 2 dos 3 filhotes. 3 semanas depois, Fátima Bernardes estava grávida de novo. Nossa. Dessa vez, 12 filhotes, 17, mas 5 morreram. Dentre eles, Mickey Jr., Peter Parker, outro Peter Parker, olha só. Ele escalava a gaiola. E Mary Jane, porque engravidou o Peter Parker de 14, entendeu? Aí perdemos as contas. Fomos num pet shop, pegamos o veterinário pelo colarinho para diferenciar os meninos das meninas. Segregação forte. Trocamos alguns filhotes por outras gaiolas. E aí cuidamos deles até o fim, sem novas surpresas.
era muito divertido ver os hamsters. E olha, eles se reproduzem, hein? Não, foi de 2 em 2 semanas, né? Meu Deus do céu. Misericórdia, gente. Caraca, dava pra ter feito tipo aquele Joe e as Baratas, só que com rato. Meu Deus. Gente. Aí ele continua. Meu irmão começou a pedir outro bicho. Queria cachorro. Meu pai comprou uma chinchila. Seu pai também Ele não nunca- tá ajudando. Dá um pincher, cara. A Vivi, coisa mais fofa, tomava banho em pó de mármore, comia botões dos controles remotos, dava pelinhos na parede, mas não aguentou um ano de calor intenso que teve em São Paulo. Ela é dos Andes, ótima para países frios. Foi bem triste acordar de manhã e ela já estava morta na casinha dela. Oh, meu Deus. Depois meu irmão conseguiu o cachorro, finalmente! Finalmente veio o cão. O Bob, um salsicha que odiava passear na rua, sobreviveu por 16 anos. Em seguida, meu irmão resgatou na rua a Baby, uma salsicha com pincher, meu Deus, que viveu até os 18 anos e ainda resgatou o Flock do meu pai que comprou pra ele, mas não deu conta de cuidar. Esses 3 já morreram. Oh, gente. Agora, eu, Elcio, nunca quis um pet. Sempre fui de boa, nunca maltratei, mas nunca quis um pra mim, até novembro de 2018. Uma auxiliar de enfermagem que trabalhava comigo perguntou quem queria um cachorro, porque ela não queria mais, um salsicha, que nasceu no mesmo dia do Bob, dia 20 de maio. Ela me mostrou a foto e na hora me veio uma voz na cabeça falando pra pegar. Fui pegar. Na hora de ir buscar, eu perguntei 3 vezes se era isso que ela queria fazer, que depois da terceira pergunta não tinha volta. Ela confirmou. Perguntei a primeira vez. Ela confirmou. Peguei a cuia de comida e as roupinhas, coloquei no carro. Ela trouxe o cachorro. Perguntei a segunda vez. Ela confirmou. Coloquei o salsicha no carro. Antes de fechar a porta, perguntei a terceira vez. Ela confirmou. Fechei a porta do carro e disse que agora ele era meu. Fui pra casa, o salsicha começou a chorar, vendo a casa sumir pela janela do carro. Tadinho. Encostou a cabeça na minha perna e foram 20 minutos de caminho com ele chorando e eu também. Chegamos em casa e ele nos adotou. Já estava feliz. Achou o cantinho dele, brincou, comeu normalmente. O Melo, novo nome, diminutivo de caramelo, que era o nome anterior. Dia seguinte, levei ele pra tomar banho e postei a foto. A antiga dona pediu pra levar de volta. Puta, Não. que filha. Vagabunda. Ele respondeu, mandei ela tomar naquele lugar e disse que agora era tarde. Muito bem, Elcio. Ele manda, desculpa o e-mail gigante, mas já tá acabando. Viu, ouvintes? 6 meses depois do Melo, um amigo me faz a mesma pergunta. Se eu queria um cachorro, um Yorkshire, capa branca, que foi abandonada 4 vezes por ser atentada demais. E o último dono já tinha 5 outros cachorros que estavam maltratando ela. Já tava com o Melo, aceitei, fui até a divisa de Praia Grande com Mongaguá pegar ela. Parecia uma mendiga de suja, com urina de outros cachorros. Tadinha, Que mendiguinha. fazia em cima dela, com os pelos todo embaraçados. Ai, que cara maldito também. Oh, meu Deus. Ela veio super agitada no carro, mas também adotou a gente desde a primeira vez em casa. Já fez amizade com o Melo desde o início. No dia seguinte, no pet shop pra banho e tosa, tosamos no 0. Desde então, ela odeia ficar com o pelo longo. Pra desespero da minha esposa, que queria colocar lacinho e tal. Mas Kay, nome da personagem do desenho Akira, que luta de igual para igual contra o mais poderoso do filme, é um amor. Atentada, mas um amor. Não tem coleira que segura ela quando ela quer sair. Demônia. E por último, John Lennon, um Shih Tzu, que era dos meus sogros, que faleceram e veio de herança pra gente. Um cachorro criado por idosos, que viveu 10 anos sendo um idoso e revitalizou na medida do possível em convivência com o Melo e a Kay. O Lennon é o cunhado que eu mais gosto. Hoje eu entendo meu pai que não queria ter bicho pro trauma do passado. Sofro tanto preocupada com eles que não quero mais também. Desculpe o e-mail colossal, tenho muito mais coisa pra contar que deixo pro outro cast. Vou mandar uma foto dos 3 patetas da casa. Beijo, meninas. E ele também colocou a fotinho. Ai, Oh, que meu bonitinho. Deus. E realmente a Kay é pentelha. Dá pra ver no Demônia. brilho do olhar dela de que ela toca os aralhos. Cara de demônia. Ai, que lindos, cara. E ó, Ariel, a minha cachorrinha, ela também é igual a Kay. Odeia pelo longo. Você corta ela na... Como é que se fala? Na régua. Ela fica toda alegre. Começou a crescer o pelo, ela se estressa.
Próximo comentário é do Marcos Robles. Ó, veio aí. Falou que vinha textão, cumpriu. E veio aí, ó. Ele começou assim: eu adoro os pais da Paty, sem ao menos conhecê-los. Eles são gente boa mesmo. Quanto à mentirinha, até eu chorei com a história na época. Imagino como a Paty deve ter ficado. Eu fiquei na merda. Sem eufemismo, eu fiquei toda fodida das ideias. Gostei das histórias de pets da cafeína, as do Leandro nem tanto. Acho que até cropofagia tem limites. Sim! Eu cresci em um quintal cheio de bichos. Meu pai adorava cachorro, gato, passarinhos, galinha e mais uma variedade de animais domesticados, que vai de jabuti até porquinhos da Índia. O problema é que ele arrumava um monte de bicho e colocava para os filhos cuidarem. Dizia que era para aprender a ter responsabilidade, e a gente nem sempre era o fim. O triste nessa época era aquele que a cafeína mencionou. Os doguinhos ficavam o tempo todo acorrentados. Hoje temos 3 cães e 4 gatos, todos resgatados. Cada um rende uma pequena história. Tenho também um aquário com meia dúzia de peixes que andam um tanto quanto negligenciado. O último que adotamos foi o Minsk, um gato ainda filhote. Provavelmente foi atropelado e ficou paraplégico. Quando minha esposa foi buscá-lo, estava em um estado deplorável e já foi direto para o veterinário, passando alguns dias internado. Mas já está em casa, bem melhor e crescendo rápido. Demanda alguns cuidados extras, obviamente, e quem reclama que trocar fralda de criança é ruim, ainda não trocou a fralda de um gato. Agora eu tenho as 2 experiências, mas na verdade eu jamais assumiria esse BO por mim mesmo. A Lu quem toma essas iniciativas. Eu dou uma força da melhor maneira possível. Se alguém quiser conhecer a gangue aqui de casa, tem um perfil dedicado a eles no Instagram, que é o @amordidog. De com I, tá? Amor, D-I, dog. De amor, mordida e dog. Hashtag parabéns Patsy, hashtag cafeína rainha e hashtag mentirinhas em nossos corações. Ai, Marcos, que fofo. Adorei. Amor de Dog, sigam lá. Ou acompanhem as fotos ali. Amor de Dog. Obrigada, Marcos. E ele apareceu. Luquinhas de Paula, como é que tá a sua vida? Conta pra gente. Olá, meninas. Quanto tempo, né? Tudo bom? Hahaha, olha, sério. Ai, ele tem uma escrita geração Z. Peraí, deixa eu entender. Não queria estar fazendo jus ao meu nick de fantasma. É o Gasparzinho. Porém, a vida não tá fácil. Vamos lá. O episódio do Eu Nunca foi muito divertido. Ri pra caralho. Por gentileza, mais episódios games. Muito bom. Já começa listando todos os gatos que já tive, que inclusive foram a minha irmã 6 anos mais velha que escolheu. Como chamávamos? Nome base e o apelido. O Negão, Mano Nego. Neguinha, Nega. Danadinho, Dan. Shake, por conta do Emerson Shake. Preto. Branquinha, não me aguento. Branca. Tempestade, chamávamos ela pelo nome base mesmo. Tempestade. Peludo, era o Biju. Ratinha, Rata. Gatão, era Leão. Por que a gente faz isso? Dá um nome e o apelido, né, Paz? O mentirinha mesmo, era Frederico. Aqui também. É tudo apelido. Shake, Dan e Tempestade foram filhos da Nega. Nego morreu comendo rato envenenado. Nega morreu de velhice. Dan foi embora. Parece um poema de Chico Buarque, Lucas. Dan foi embora e nunca mais voltou. Shake morreu de doença. Tempestade hoje se chama Storm. Tempestade. Tá viva, mas mora com uma amiga. Na prática, ficamos só 2 meses com ela. Bebezinha ainda. Os atuais vivos. Branca, mãe. Rata, filha. Biju, filho da Nega. Leão. Leão foi o único gato amarelo. Todos os outros eram preto, branco e preto e branco. Mas agora que o Biju tem 11 anos, ele tá desbotando e ficando marrom. Amei e amo muito eles. Chorei muito no banho na morte deles. Complicado. Sempre quis ter cachorros, mas sempre tivemos pelo menos 2 gatos de uma vez. Aí não rolava. E pra fechar, uma vez eu, com 12 anos, peguei um gatinho abandonado e fui doar para um moleque de 10 que jurou que já teve gato antes. Além dele deixar um gato pequeno ficar vagando pela rua, com 3 semanas, um pitbull vizinho matou o gato. E sim, minha reação imediatamente foi ir até a casa do garoto pra espancar ele. Ele já superou, mas a família dele me olha torto até hoje. Enfim, memórias de infância. Triste, memórias de guerra. Ele terminou com pesei o clima, né? Acontece. Risos. Tentarei aparecer mais. Apareça, Gasparzinho. Um beijo, meninas. E a gente se vê por aí. Hashtag parabéns, Patsy. Hashtag cafeína rainha. Hashtag não compre. Adote, exatamente, adote. Tem muita gente. Já vou terminar falando. @Casa do Vira-Lata. O Gabriel é responsável. É de confiança. Eu esqueci de falar no episódio do Nosso Mundo Pet, por isso que eu tô repetindo aqui. Sigam quem é da região da Grande São Paulo, de confiança. Sigam eles, vocês vão adorar. Os stories é muito legal. Ele mostra todos os cachorrinhos de lá. E adoção, né, gente? Adoção. Exato, galera. Tem tanto bichinho aí querendo uma família. Vamos fazer acontecer?
Pois é. Ai, mas meu sonho é ter um de raça que não sei o que, não sei o que lá. Tá bom, realiza seu sonho. Mas vai lá, vê um adotado também, por que não? Adota 2, e aí vai e compra um. Geralmente se dão super bem. Aham, É difícil vira-lata não se dar bem, né? exato. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Patsy, quanto bilhetinho, pra compensar comentando os comentários anteriores, a gente vai ter esse aí de 1 hora completo pra vocês. Eu quero agradecer muito, ouvintes incríveis, os ouvintes chongos. Sinto muito, vocês não estão aqui, mas podem estar no próximo comentários, né? Então venham, galera. Vão deixar de ser ouvinte chongo. Se você quer comentar pela primeira vez, comentem aqui pra gente e termina com eu era chongo. Bom. Não sou mais. Já é um ouvinte Ex-chongo. incrível. Ex-chongo. Ex-chongo é muito melhor. Ex-chongo. Ai, conseguimos, Patsy. Conseguimos, meu amor, deu tudo certo. Deu tudo certo. Estamos entrando no mês de agosto, gente. É o meu Parabéns Cafeína. Então, quem quiser aí, mano, você virar padrinho, virar apoiador aí em homenagem de aniversário. Manda pode pix nos com a ajudar. mensagem Parabéns Café. Isso, pode ajudar também. Ajudem e apoiem o Papo Delas. E muito obrigada, ouvintes. Muito obrigada. É por vocês que a gente faz essa correria toda, que a gente se anima quando vê todas essas fotos, essa interação. Obrigada de coração. Patsy, obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor. Obrigada, ouvintes incríveis. Obrigada, ouvintes chongos. Venham, deixem de ser chongos, virem ex-chongos, por favor. Muito obrigada, gente. Um beijão. É o bonde dos ex-chongo. Esse foi o comentários hashtag 62, sim, sobre o nosso mundo pet. E até o próximo. Fiquem agora com padrinhos, apoiadores maravilhosos. Tchau, tchau. Tchau. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. É a hora dos apoiadores do mês, do Papo Delas Podcast. O sonho de Madame da cafeína, o sonho de viagens da Paty. Seja um assinante no Catarse, ajude no Pix. Ouvintes incríveis são apoiadores do Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. E é aqui que a gente agradece os apoiadores do mês de julho de 2025, que nos ajudaram a manter o Papo Delas Podcast no ar e a continuar sonhando com as riquezas e a vida de madame pelo mundo. Os apoiadores que são assinantes no catarse.me/Papo Delas Podcast em julho de 2025 são Marcos Colucci, Eduardo Ramos, Marco Antônio Júnior, Mayra Santos, Samuel Sobrinho, Fabrício Guzon, e ele, Elisnei Menezes. A gente também, vocês sabem, tem a opção lá naquele aplicativo verdinho, que é o PicPay, qualquer quantia a qualquer momento. E no mês de julho de 2025, quem nos apoiou ali no PicPay, @Papo Delas, foi Elcio Inhofe e Julian Catino. Além disso, pessoal, o Papo Delas também tem o Pix. Caso você queira apoiar a gente, quando puder, em qualquer quantia ou a qualquer hora, é só mandar um Pix pro nosso e-mail, contato@papodelas.com. E no mês de julho de 2025, quem fez Pix pra gente foi o Edinaldo da Mata, Marcos Robles e o Henrique Oliveira. Uma outra opção também é para quem usa o aplicativo da Aurelo. Pelo aplicativo, vocês podem seguir o feed do Papo Delas Podcast, ouvir os nossos episódios e também fazer a assinatura do seu apoio. Quem é nosso assinante por lá é a Priscila Armani E o Léo Cádio de Melo. Gente, muito obrigada a todos vocês. Fica o nosso agradecimento a todos que colaboraram com o podcast Papo Delas para que ele esteja no seu feed esse mês. Todinhos, vocês são muito importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. A gente conta com vocês e, por favor, alguns outros para o próximo mês. Hashtag Gratarse. Hashtag Gratipix. Você ouviu
Papo Delas Podcast.